Essa parte de avaliação de demanda, de metro quadrado, etc., já é feito por dentro da plataforma ou é um trabalho após a análise, após esse cliente fechar, é feito esse tipo de análise? Porque eu sei que, assim, de uma forma geral, de uma forma prática, né? Alguns incorporadores fazem uma pesquisa mais empírica, como você citou, conversando com imobiliários, conversando com os corretores, o próprio feeling do incorporador. Outras contratam institutos para poder fazer aquela pesquisa mais detalhada, Sim. mais customizada, mais profunda, né? Só que isso tudo questão é custos e tempo também. Eu só não entendi muito bem onde que fica essa parte de pesquisa de demanda, se é dentro da plataforma, se é após, enfim, como é que seria essa Não. parte que eu acho que é super importante para avaliação da própria área, do próprio ativo, para ver se faz sentido a viabilidade. Não, concordo. A parte de pesquisa é uma que é a mais utilizada dentro do processo de avaliação, né? Porque o volumétrico, o cliente, teoricamente, até consegue se virar, apesar do processo, né? Enfim, às vezes ele tem um time de arquitetura interna, a gente agiliza o processo, mas a pesquisa, ela molda o produto ou molda o que a gente vai levar ao mercado para ter desempenho de vendas, para ter ou até mesmo uma melhor inserção, penetração de um produto que não está sendo visto, enfim, né? Então, hoje, o que nós trazemos, né? Quando a gente fala da tecnologia Locates, um dos objetivos nossos é democratizar o acesso à informação e esses dados do entorno do empreendimento. Então, as avaliações nossas, elas vêm com a característica de raio de 1 a 3 quilômetros e permite que o cliente, no seu processo de avaliação, ele vá diminuindo o seu senso de raio e entendendo a região que o empreendimento está e como isso pode interferir, dado ao raio de impacto do empreendimento, né? Então, dentro dessa avaliação, a gente traz as questões socioeconômicas e demográficas, então a gente já consegue entender um contexto de comportamento urbano da região. Ali a gente traz também já dados comparados, por exemplo, de censo de 2010 e 2022, como está, por exemplo, o aumento de moradores na região. Teve um aumento? É uma região que está estabilizada ou realmente tem um processo de evolução ali, de as pessoas indo morar e etc., né? De domicílios também, a gente consegue fazer esse entendimento, quanto que aumentou o número de domicílios, então, se é uma região que está pujante ou não, renda per capita, se as classes vêm se misturando, como é que está ali a distribuição entre homens e mulheres, isso ajuda a moldar produto. Aí tem dados de empresa, dados de educação, saúde, etc., também, que ajuda você a entender os equipamentos urbanos. Obviamente, nem todas as avaliações que nós fazemos, ela tem o contexto residencial, às vezes é um contexto comercial, então esses dados acabam auxiliando ali nessa tomada de decisão, mas todos os dados são dinâmicos e a gente permite que o cliente ele vá fazendo as suas filtragens para chegar no seu entendimento e o estresse de cenários, né? Então, não, eu estou perfilando um produto para o público B, né? Como os dados conjugam com o público B. Então, a gente permite que o cliente vá fazendo essa visualização. Hoje, o mercado é muito comum ele trazer relatório estático. Então, você não consegue moldar ele para um outro viés. Não, tá, não é isso. Então, eu vou ter que contratar outra pesquisa para entender se aquilo faz sentido. O que a gente vem trazendo dentro da plataforma é esse contexto de democratizar o acesso à informação e o cliente, claro, trabalhar com ela. Aí tem uma questão de educação que também trabalhar com dados também não é muito fácil, né, Gal? Que a gente sabe. Às vezes, muita informação bagunça o racional. E esse é outro desafio, a gente está colocando até IA para ajudar a interpretar esses dados. E aí vem dados do mercado imobiliário, que permite que você entenda posicionamento de concorrentes no entorno, né? Como é que esses caras estão trabalhando, quais os empreendimentos, localização e etc., tamanho de obra, porte de obra. A gente traz também a dinâmica de mercado de venda, então ali é possível a gente entender se tem uma super oferta de um produto, por exemplo, ou se há uma lacuna de algum produto não observado, dado aos dados de socioeconomia e demografia. Então, é possível fazer esses vínculos. É possível também a gente entender como é que está a evolução do metro quadrado no tempo. Então, regiões que a gente está há muito tempo, a gente consegue ver lá de 2020 para 2025. Isso permite a gente entender se tem sazonalidade no mercado, se, por exemplo, olhando para um multifamiliar ali, um 1D, né, um dormitório, ele está performando bem ou mal ao longo do tempo, se há uma curva ascendente ou descendente. Então, isso permite, de novo, que o gestor consiga embasar suas tomadas de decisões com dados, de fato, né? E isso de uma maneira muito rápida, já nessa avaliação e qualificação. Então, o dado hoje tem essa questão de ele ser caro, né? O pessoal fala que é caro,
mas a gente vem tentando democratizar porque muitas dessas informações, elas, socioeconomia, demografia e IBGE, é aberto. A questão é estruturar e deixar isso disponível, né? Então, é um pouco do que a gente vem trazendo no nível de informação para otimizar a tomada de decisão do gestor, do avaliador, ou até mesmo do comercial, né? De qual produto, como trabalhar ticket, se a gente consegue ter no tempo uma escala de valor em cima de lançamentos, né? O faseamento do lançamento. Então, tem algumas possibilidades com dados aí de extrair informações ou insights, né?